E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Quando um artilheiro volta ao palco onde foi moldado, não retorna apenas um jogador, regressa uma ideia de protagonismo. O retorno de Gabigol ao Santos, por empréstimo válido por uma temporada, reacende uma disputa que atravessa números e identidade. Em São Paulo, cada gol pesa em reputação, liderança e rumo de temporada. O contraste é imediato e incômodo para quem subestima a estatística contextualizada. Nas duas passagens pelo clube que o revelou, Gabriel Barbosa acumulou 207 atuações e 83 gols, sustentando média de 0,4 por partida. Não é só volume, é consistência que resiste ao tempo e à pressão de Vila Belmiro, onde cada finalização vira termômetro de esperança. A narrativa se fortalece com participação criativa. Foram 13 assistências e 96 ações diretas em gols com a camisa santista, uma soma que ajuda a explicar por que o ataque ganha densidade quando ele está em campo. Essa leitura tira a comparação do simplismo, não se mede um definidor apenas por conclusões, mas por como ele acelera o jogo entre o primeiro toque e a última batida. Há lastro competitivo respaldando a confiança. O atacante ergueu o Campeonato Paulista em 2015 e 2016, além de terminar como artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018 defendendo o Santos. Títulos e prêmios não são enfeites, funcionam como prova social em ambientes onde a cobrança não perdoa oscilação. Do lado alvinegro da capital, Yuri Alberto sustenta protagonismo que merece atenção. Com 207 partidas pelo Corinthians, 76 gols e média de 0,36 por jogo, somadas a 22 assistências, ele construiu relevância que não depende de um único torneio. É um atacante que se mantém visível durante fases de transição e ajustes táticos. O impacto coletivo acompanha o desempenho individual. Em 2025, o Corinthians celebrou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, período em que Yuri acumulou 98 participações diretas em gols. Esse recorte desenha um perfil de atacante que, além de finalizar, sustenta o sistema ofensivo em sequência de mata-matas e jogos de alta pressão. A disputa deixa de ser sobre quem marca mais e passa a girar em torno de quem decide nos momentos que definem um ano. No estadual, a diferença de décimos na média por partida traduz muito pouco sem contexto de adversário, densidade defensiva e fases do torneio. É aí que se mede a frieza em clássicos, o posicionamento entre linhas e a leitura de espaços quando o relógio oprime. Taticamente, o Santos tende a ganhar uma referência que puxa cobertura e cria diagonais para meias de infiltração. A presença de Gabigol costuma redesenhar a zona de finalização, aproximando o time do terço final com mais apoios e menos cruzamentos desesperados. Essa reconfiguração aumenta o valor dos próprios números, mais toques no último terço elevam probabilidade de conclusão de alta qualidade. No Corinthians, Yuri Alberto oferece outra nuance, mobilidade para receber entre zagueiros, atacar costas e abrir corredor para extremas. Essa dinâmica multiplica cenários de gol por ataque posicional e transição, um detalhe que explica participações mesmo quando a equipe enfrenta blocos baixos. A diferença técnica materializa estilos, e estilos definem caminhos para artilharia. O estadual vira laboratório de decisões. Em jogos que exigem paciência e repetição de movimentos, artilheiros com histórico de execução sustentada tendem a separar expectativa de resultado. É previsível que a narrativa oscile rodada a rodada, mas previsível não significa neutra. A soma de impacto criativo e pontaria sob pressão impõe hierarquia. A rivalidade traz consequências para vestiário e arquibancada. Cada gol de um reacende discussões sobre legado e liderança do outro. O público não acompanha apenas estatísticas, observa gestos, lê corpos, mede coragem em cruzamentos fechados e chutes de primeira. Esse capital simbólico se acumula e decide debates que não cabem em planilhas. O retorno de Gabigol ao ambiente que o consagrou não é só nostalgia, é um teste atual de relevância. Do outro lado, Yuri Alberto chega carregando conquistas recentes e volume de jogo que o mantém no centro das decisões. Quem sustentar eficiência quando as margens apertarem, transforma a média em título e participação em memória.
No fim, o estadual em São Paulo costuma escolher seus protagonistas nas noites em que o cronômetro não perdoa hesitação. Entre consistência histórica e fome presente, o enredo está montado. O resto se decide na área: uma bola, um movimento, um toque firme, e a disputa pela artilharia ganha uma linha definitiva na história de cada um. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um anúncio inesperado da FIFA sacudiu o mundo do futebol e trouxe à tona uma reviravolta histórica. A entidade máxima do esporte reconheceu um erro e decidiu devolver um título ao Santos Futebol Clube. A notícia, carregada de emoção e surpresa, rapidamente se espalhou pelos veículos de comunicação e redes sociais, despertando curiosidade e alimentando debates intensos sobre justiça, memória e legado esportivo. O comunicado oficial, divulgado em tom solene, admitiu falhas administrativas e técnicas que, à época, haviam retirado do Santos a conquista legítima. A decisão de corrigir o equívoco não apenas devolve ao clube um troféu, mas também resgata parte de sua história, reforçando a imagem de uma instituição que sempre esteve entre as mais respeitadas do futebol mundial. A repercussão foi imediata. Torcedores santistas, muitos deles acostumados a defender a grandeza do clube em discussões intermináveis, sentiram-se vindicados. Para eles, a devolução do título é mais do que uma vitória esportiva, é o reconhecimento de uma injustiça que atravessou gerações e que agora encontra reparação. O interesse do Santos em ver esse erro corrigido sempre foi intenso. Ao longo dos anos, dirigentes, ex-jogadores e historiadores do clube mantiveram viva a luta por justiça, reunindo documentos, testemunhos e provas que sustentavam a legitimidade da conquista. Essa persistência, muitas vezes vista como utópica, agora se mostra decisiva para que a FIFA admitisse a falha. A narrativa ganha força porque toca em um ponto sensível: a credibilidade das instituições esportivas. Se a FIFA, com toda a sua estrutura e poder, pode cometer erros dessa magnitude, o que dizer de competições menores e menos fiscalizadas? A devolução do título ao Santos abre espaço para reflexões profundas sobre transparência e responsabilidade no futebol. No ambiente santista, a notícia foi recebida como uma verdadeira explosão de alegria. Torcedores se reuniram em frente à Vila Belmiro, entoando cânticos e celebrando como se fosse uma conquista recente. A emoção não se limitou às arquibancadas. Ex-jogadores que participaram daquela campanha se pronunciaram com lágrimas nos olhos, afirmando que finalmente a justiça foi feita. A imprensa esportiva dedicou horas de cobertura ao tema. Programas de debate revisitaram os jogos, analisaram os contextos e destacaram a importância da decisão. Especialistas em história do futebol reforçaram que o Santos, ao recuperar esse título, consolida ainda mais sua posição como um dos clubes mais vitoriosos do planeta. O impacto também se estendeu ao cenário internacional. Veículos estrangeiros repercutiram a decisão da FIFA, destacando que o Brasil, país do futebol, vivia um momento raro de correção histórica. O Santos, já reconhecido mundialmente por revelar craques como Pelé e Neymar, agora adiciona mais uma página de glória ao seu livro de conquistas. A devolução do título não é apenas simbólica, ela tem efeitos práticos. O clube passa a contabilizar oficialmente mais uma conquista em seu currículo, o que pode influenciar rankings, estatísticas e até mesmo negociações futuras. Além disso, reforça a narrativa de grandeza que o Santos sempre buscou preservar. Dirigentes santistas aproveitaram o momento para destacar a importância da persistência. Em entrevistas, afirmaram que nunca desistiram de lutar pelo reconhecimento e que a vitória é fruto de anos de trabalho silencioso, de reuniões e de pressão constante sobre as entidades responsáveis. Essa postura reforça a imagem de um clube que não se curva diante das injustiças. A decisão da FIFA também reacende debates sobre outros casos semelhantes. Se o Santos conseguiu ver um erro corrigido, será que outros clubes ao redor do mundo poderão reivindicar reparações históricas? A questão abre um precedente que pode gerar novas disputas e pedidos de revisão em diferentes competições. No campo emocional, a devolução do título funciona como um elo entre gerações.
Torcedores mais velhos, que viveram a frustração da perda injusta, agora podem compartilhar com filhos e netos a alegria da reparação. É como se o tempo tivesse sido reescrito, permitindo que a memória coletiva do clube fosse restaurada. A narrativa também fortalece o vínculo entre torcida e instituição. O Santos, ao recuperar o título, reforça sua identidade de clube batalhador, que não se conforma com injustiças e que busca sempre defender sua história. Esse discurso encontra eco em uma torcida apaixonada, que vê na conquista um símbolo de resistência. A devolução do título pela FIFA não elimina as cicatrizes do passado, mas oferece uma oportunidade de reconstrução. O clube pode agora celebrar com orgulho, mas também refletir sobre os desafios que ainda enfrenta em um cenário esportivo marcado por disputas políticas e interesses econômicos. O episódio mostra que o futebol é muito mais do que gols e vitórias. É também sobre memória, justiça e reconhecimento. O Santos, ao recuperar seu título, prova que a luta por dignidade é tão importante quanto a luta dentro das quatro linhas. A decisão da FIFA, embora tardia, fortalece a ideia de que erros podem ser corrigidos e que a verdade, por mais que demore, pode prevalecer. Para o Santos, essa é uma lição de perseverança e de fé na justiça esportiva. Torcedores rivais, embora surpresos, reconheceram a importância da decisão. Muitos afirmaram que, independentemente da rivalidade, o futebol brasileiro sai fortalecido quando injustiças são corrigidas. Essa postura mostra que a devolução do título transcende fronteiras clubísticas e se torna um marco nacional. O Santos, agora com mais uma conquista oficial em sua galeria, ganha fôlego para reforçar sua narrativa de grandeza. O clube pode usar esse episódio como combustível para inspirar novas gerações e para mostrar que sua história é feita não apenas de vitórias em campo, mas também de batalhas fora dele. A repercussão continuará por semanas, talvez meses. Documentários, reportagens especiais e livros certamente revisitarão o episódio, garantindo que a devolução do título seja lembrada como um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro. No fim, o que fica é a certeza de que o Santos, ao recuperar seu título, reafirma sua posição como protagonista do futebol mundial. A decisão da FIFA não apenas corrige um erro, mas também devolve ao esporte a esperança de que a justiça, mesmo tardia, pode prevalecer. E para os torcedores santistas, essa é uma vitória que será celebrada para sempre. A repercussão da decisão da FIFA em devolver um título ao Santos continua reverberando em diferentes esferas da sociedade, ampliando o alcance da notícia para muito além das quatro linhas. O impacto inicial, marcado pela euforia da torcida, rapidamente se transformou em pauta dominante nos principais veículos de comunicação, que passaram a explorar cada detalhe da decisão e suas implicações históricas. Essa cobertura intensa reforça a ideia de que o episódio não é apenas esportivo, mas também cultural e político, mexendo com a memória coletiva de milhões de brasileiros. Entre os torcedores, a sensação é de justiça tardia, mas finalmente alcançada. Muitos lembram das discussões intermináveis em bares, arquibancadas e redes sociais, onde defendiam a legitimidade da conquista que havia sido retirada. Agora, com o reconhecimento oficial da FIFA, esses debates ganham um desfecho que fortalece o orgulho santista e alimenta ainda mais a paixão pelo clube. A devolução do título é vista como uma vitória da persistência e da fé na história. A imprensa internacional também se mobilizou para repercutir o caso. Jornais e canais esportivos de diferentes países destacaram que o Santos, já reconhecido mundialmente por sua tradição e por revelar craques lendários, agora recupera uma conquista que reforça sua posição entre os gigantes do futebol. Essa atenção global coloca o clube novamente em evidência, atraindo olhares de quem acompanha o esporte como um fenômeno cultural e histórico. No cenário político, parlamentares e autoridades ligadas ao esporte aproveitaram a repercussão para discutir a necessidade de maior transparência nas entidades que regem o futebol. A devolução do título ao Santos foi usada como exemplo de que erros podem ser corrigidos, mas também como alerta de que falhas administrativas não podem se repetir. Esse movimento abre espaço para debates sobre reformas e maior fiscalização no esporte. Patrocinadores e empresas parceiras do Santos também sentiram os efeitos da notícia. A associação com o clube que acaba de recuperar uma conquista histórica fortalece a imagem das marcas e gera novas oportunidades de marketing.
A repercussão positiva cria um ambiente favorável para negociações e amplia o valor simbólico de estar ligado a uma instituição que representa resistência e vitória. Ex-jogadores e ídolos santistas se pronunciaram com emoção, reforçando o peso da decisão da FIFA. Muitos afirmaram que a devolução do título é uma forma de reconhecimento não apenas ao clube, mas também ao esforço de atletas que deram tudo em campo e que, por anos, viram sua conquista ser questionada. Essa narrativa humaniza ainda mais o episódio e conecta passado e presente em uma celebração coletiva. Torcedores rivais, embora surpresos, também se envolveram na repercussão. Alguns reconheceram que, independentemente da rivalidade, o futebol brasileiro sai fortalecido quando injustiças são corrigidas. Outros, mais críticos, levantaram debates sobre possíveis precedentes que a decisão pode abrir, questionando se outros clubes poderiam reivindicar reparações semelhantes. Essa diversidade de opiniões alimenta ainda mais a discussão pública. A devolução do título também impactou o ambiente acadêmico. Pesquisadores e historiadores do esporte passaram a analisar o episódio como um marco na relação entre instituições e clubes, destacando que a decisão da FIFA pode ser estudada como exemplo de correção histórica e de como o futebol reflete valores sociais mais amplos, como justiça e memória. Na Vila Belmiro, o clima é de festa permanente. O estádio se transformou em ponto de encontro para torcedores que desejam celebrar a conquista recuperada, e a repercussão da notícia promete gerar eventos, homenagens e até mesmo produtos oficiais que eternizem o episódio. Essa movimentação reforça o vínculo emocional entre clube e torcida, criando novas histórias que serão contadas por gerações. Por fim, a repercussão da devolução do título ao Santos mostra que o futebol é muito mais do que esporte, é narrativa, identidade e emoção. A decisão da FIFA não apenas corrige um erro, mas também devolve ao torcedor a confiança de que sua paixão é respeitada. O episódio continuará sendo discutido e celebrado, consolidando-se como um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro e mundial. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.